Nas próximas semanas, o São Paulo vai apresentar Gonzalo Carneiro, centroavante contratado para tentar melhorar o desempenho ofensivo da equipe no restante do ano. Tem sido uma cena corriqueira no CT da Barra Funda, mas de poucos resultados. O uruguaio é o 9º jogador da posição contratado desde que Leco foi eleito presidente, em outubro de 2015. Nenhum dos outros 8 atacantes que assinaram contrato chegou a 50 jogos com a camisa tricolor, símbolo do método que norteia o comando do futebol há alguns anos, baseado muito mais em tentativas de nomes com características e origens variadas do que numa ideia de jogo ou num projeto sólido de montagem de equipe. Gonzalo Carneiro deve estrear em cerca de um mês. Foto: Érico Leonan, SaoPauloFC.net. Aos 22 anos, Carneiro tem contrato até 31 de março de 2021. Portanto, tempo para conseguir ser mais longevo do que seus companheiros de posição. A primeira eleição de Leco foi extraordinária, marcada após a renúncia do ex-presidente Carlos Miguel Aydar. Ele venceu novamente nas urnas em abril de 2017. Somados os 2 mandatos, são quase 30 meses, o que significa um centroavante contratado a cada 3 meses. Na média, é como se cada um tivesse disputado apenas 23 partidas pelo São Paulo, pouco mais de um turno do Campeonato Brasileiro. Somados, eles marcaram 61 gols e não conquistaram nenhum título. Só em direitos econômicos, sem contar comissões, luvas e pagamentos por empréstimos, o clube gastou 44 milhões de reais. Veja abaixo quem são os 9 centroavantes da gestão Leco no tricolor, sem dúvida, o que mais fez sucesso. Chegou em janeiro de 2016 por empréstimo de 6 meses, período que não pôde ser estendido, apesar da sintonia entre clube e jogador, em razão dos anseios dos investidores que detinham seus direitos econômicos e queriam vê-lo na Europa. O argentino foi o principal responsável por levar o São Paulo à semifinal da Libertadores. Coller virou ídolo da torcida do São Paulo. Foto: Giovanni Velasquez, código 19, Estadão Conteúdo, um fiasco. Chegou em janeiro de 2016, perdeu um gol feito na Libertadores, ficou irritado por ficar atrás de Coller e Allan Kardec na preferência do técnico Edgardo Balzan, pediu para não ser relacionado, e em março já se despediu rumo ao Vitória. O São Paulo gastou 4 milhões de reais para contratá-lo, mas recuperou o investimento ao negociá-lo com o clube de Salvador. Contratado depois do Paulistão-2016, quando foi vice-campeão pelo Audax e fez 2 gols nas quartas de final contra o São Paulo, o jogador, de características mais versáteis do que os outros centroavantes, teve uma séria lesão, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito. Quando se recuperou da cirurgia, voltou para o Audax, chegou por empréstimo no meio de 2016, para suprir as saídas de Coller e Kardec. Sob o comando de Ricardo Gomes, foi importantíssimo na missão de se distanciar da zona de rebaixamento, mas no início do ano seguinte perdeu espaço com a chegada de Prato. Deixou o clube em junho de 2017, de maneira quase imperceptível. Chaves ajudou o São Paulo a não cair em 2016. Foto: Rubens Chiri, SaoPauloFC.net. Contratado próximo a Chaves, ficou na sombra do argentino até o fim do ano quando, com pintado interino, foi bem nos últimos jogos. Em 2017, conquistou Rogério Ceni no início da temporada, mas jogou pouco depois que Prato chegou. Seu contrato terminou em dezembro e não foi renovado. Custou 24 milhões de reais, foi apresentado em campo, ganhou faixa de capitão e chegou a ser tratado pela diretoria como exemplo para os outros jogadores. O projeto de idolatria fracassou. No fim de 2017, antes de completar um ano no São Paulo, pediu para ser negociado com o River Plate, e a diretoria, com o aval do então técnico Dorival Júnior, festejou o lucro financeiro em sua saída. Os argentinos pagaram 32,9 milhões de reais ao tricolor.
Prato foi quem mais atuou 48 jogos. Foto, Marcos Riboli, era o 9 móvel que Dorival queria para substituir Prato, mas suas atuações como centroavante foram um horror. Acabou indo para o banco de reservas, e hoje a impressão que se tem, reforçada pela chegada de Carneiro, é de que ele terá de disputar posição no meio-campo, onde teve seus melhores momentos na carreira. O São Paulo pagou 10 milhões de reais por ele. Atual titular do ataque são paulino, custou 6 milhões de reais, mas ainda não encantou. A capacidade de colaboração defensiva, ao marcar pela lateral e dar conforto físico para Nene aguentar mais tempo em campo, tem sido o combustível do atacante, super dedicado, porém sem brilho. Muito bem recomendado por uruguaios após sua ascensão no Defensor Sporting, apesar de ter só 39 jogos.